Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. E a experiência sobrenatural de hoje ela é relacionada à minha família da parte paterna. Essa história eu escuto do meu pai desde quando eu era muito pequena. E também confirmei essa história com a minha avó. E também essa história ela veio a ser confirmada novamente a partir do momento em que a minha avó faleceu e foi encontrado um livro de memórias do meu avô, na qual estilo um diário, em que ele narrava situações que aconteciam com ele. E lá também encontrava-se essa história. Bem, estamos no mês de junho, mês dos namorados, e daí eu resolvi intitular esse vídeo como Amor Além da Vida. Só que na realidade, o amor que eu irei tratar aqui, como vocês vão ver de acordo com a história, na realidade não está relacionado bem ao amor homem e mulher, mas sim o amor maternal, o amor de uma mãe para com seus filhos, aquele amor de proteção. Bem, ficou curioso para saber mais a respeito dessa experiência sobrenatural? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Em 22 de maio de 1942, meu avô, que era engenheiro arquiteto, a denominação antiga a que se dava aos arquitetos, ele recebeu uma portaria na qual informava de que ele necessitaria, com a sua família, mudar-se do Rio de Janeiro para Rio Branco, no Acre. Essa mudança ela foi bastante sentida por todos, tanto por ele quanto por sua esposa e seus filhos. Em 29 de agosto de 1942, ou seja, no mesmo ano, porém meses depois que ele recebeu essa portaria, ele já estava no Acre, a esposa do meu avô, a dona Esmeralda, ela veio a falecer, deixando o meu avô viúvo e com 2 filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 2 anos. O fato de seus filhos sentirem a ausência da mãe, bem como um sentimento de culpa que meu avô carregava, isso estava atormentando muito ele. Além disso, estava difícil encontrar alguém para ficar com as crianças enquanto ele trabalhava. Diante de toda essa situação, o meu avô ele estava decidido, então, a mandar os seus filhos para Belém, no Pará. E lá eles ficariam com o primo de meu avô e sua esposa, os quais também se ofereceram para cuidar das crianças após o falecimento da esposa do meu avô, a dona Esmeralda. Então, diante disso, a decisão estava tomada. Todavia, o apego aos filhos e o envolvimento com o trabalho cada vez mais iam postergando com que ele tomasse essa atitude. E algo extraordinário aconteceu entre a decisão de que ele mandaria as crianças para Belém e o cumprimento dessa decisão. A esposa do meu avô, a dona Esmeralda, enquanto eles moravam no Rio, ela adotou para si a religião espírita, embora ela fosse católica de formação. Então, ela frequentava assiduamente as sessões espíritas. Em Rio Branco, ela chegou a assistir a uma sessão espírita na casa da esposa de um engenheiro agrônomo no território federal do Acre. Então, pouco mais de um mês do falecimento de sua esposa, dona Esmeralda, em 30 de setembro de 1942, meu avô foi chamado a comparecer sem falta naquela noite a uma sessão espírita, porque lhe informaram que a dona Esmeralda necessitava se comunicar com ele. Às 18 horas daquela noite, meu avô então ele compareceu à casa dessa senhora espírita, esposa desse engenheiro agrônomo, e foi-lhe informado que a dona Esmeralda, ela havia incorporado uma pessoa em uma sessão espírita. Então, quando ele ingressou, essa senhora o disse para sentar à mesa. E lá, nessa mesa, já se encontravam outras pessoas sentadas e o que pareciam estar apenas o aguardando. A dona da casa, então, sentou-se à cabeceira da mesa e pediu que todos se concentrassem.
Não demorou muito até que essa senhora, ela começou a falar de uma forma estranha, uma maneira diferente. E o espírito que a incorporou se identificou como Bezerra de Menezes. E que assim falou: a sua esposa deseja muito lhe dar alguns conselhos. Você deve atendê-la, pois será para o seu bem e dos seus filhos. Vou dar passagem para ela. Após alguns instantes, aquela senhora mudou o tom de voz. E o meu avô identificou de pronto que era a Dona Esmeralda, porque ele conhecia o modo de falar, o tom peculiar. E ela lhe disse o seguinte: ó Tino, meu amigo, tu que sempre ouviste os meus conselhos e acatava as minhas opiniões, eu quero te pedir um favor. Não te separes dos nossos filhos. Eles são muito pequeninos e precisam do teu carinho, agora que me encontro afastada de vocês. Eu fui chamada, pois já cumpri a minha missão. Estou muito bem em companhia dos meus amigos do espaço. Porém, estarei sempre perto de ti e de nossos filhos. Eu sei que tu tens sentido muito minha falta. Tu te encontras muito desorientado e perturbado em virtude da minha ausência, tendo inclusive descuidado-se de si mesmo. Certo dia, tu descias para teu trabalho e tão perturbado estava que te dei um empurrão para afastares de ti os maus pensamentos de que estava possuído. Então, meu avô, quando ela falou nesse fato do empurrão, ele lembrou-se de um fato. Que um dia, quando ele estava na rua indo para a repartição, ele levou um empurrão. E ele olhou para trás para ver de onde ele tinha tropeçado, em que ele havia tropeçado. E ele olhou e simplesmente não existia nada. O terreno era plano, não existia nenhum motivo, nenhuma pedra, nenhum buraco que o levasse a ter tropeçado. Então, quando ela falou isso, ele fez a relação com essa situação que ele vivenciou. Inclusive, esse empurrão foi tão forte que ele, depois que olhou, que viu que não tinha nada, ele olhou para ver se ninguém tinha reparado, né, que ele tinha tido aquele tropeção, aquele empurrão. Ele olhou para ver se tinha alguém por perto e não tinha ninguém. Então ela continuou: eu nunca fui materialista, tu bem sabes disso. Então eu quero que tu te cases novamente, para dares uma nova mãezinha aos nossos filhos, pois ainda são muito pequeninos, necessitando de muito carinho e afeto de uma mulher. Eu quero também que meus filhos deixem de usar luto por mim, pois são muito pequenos para entenderem esse sentimento. E tu também tens que se aliviar, não deixe a barba crescer por minha causa. Então, o meu avô, ouvindo aquilo de Dona Esmeralda, ele ficou sem entender, né? E ele perguntou onde que ele iria encontrar uma mãe para os filhos dele tão boa quanto ela tinha sido para com os filhos. E ela respondeu: aqui mesmo encontrarás. Eu te auxiliarei nessa tarefa, mas uma coisa e um procedimento eu te peço. Não te ligues nunca a outra mulher por laços ilícitos, pois causará muitos males aos nossos filhos. Nesse momento, então, ela se despediu e a dona da casa, aquela senhora espírita que a havia incorporado, voltou a falar normalmente, com a voz dela. Meu avô, então, seguindo aquelas recomendações da Dona Esmeralda na sessão espírita, ele cancelou as passagens que iria levar os filhos a Belém, raspou a barba e aliviou o seu luto e o luto de seus filhos. 2 meses e 4 dias após o falecimento da Dona Esmeralda, um fato novamente veio a interferir no destino do meu avô e agora das crianças. Era 2 de novembro de 1942, o dia dos finados. Meu avô foi à sepultura de Dona Esmeralda, foi à sepultura visitar, acender uma vela. E no momento em que ele já tinha feito isso, ele já estava um pouco afastado da sepultura, ele viu 3 moças passando pela frente da sepultura, sendo que uma dessas moças, ela fez o caminho e ela retornou. Parou em frente à sepultura de Dona Esmeralda, acendeu uma vela, ajoelhou-se e rezou, enquanto as 2 outras colegas aguardavam. Depois, essa dita moça levantou-se,
e seguiu o caminho adiante com suas colegas. Esse gesto, segundo meu avô narra em suas memórias, o deixou impressionado e também curioso para saber quem seria aquela moça que teve aquela bela atitude, aquele belo gesto. Dias depois, o meu avô comentou esse fato com a sua secretária e perguntou se ele sabia quem seria aquela moça com aquelas características, sendo que a secretária não sabia, né? Só pelas características poderia ser qualquer moça. Até que, coincidentemente, naquele dia, ele estava olhando pela janela da repartição e ele viu aquela dita moça passando do outro lado da rua na sarjeta, né? Passando pela calçada. Então ele chamou a secretária para dar uma olhada e disse que era aquela moça, se ela sabia quem era. Então a secretária reconheceu e disse para ele que aquela moça era a professora Vivi Leite de Araújo, a filha do Major Quintino de Araújo, um secretário do Território Federal do Acre. Poucos dias depois desse fato, que ele sabia quem era aquela moça do cemitério, ele foi a uma festinha de aniversário de criança e levou seus 2 filhos. Chegando lá, ele encontrou a sua secretária, como também a professora Vivi. E o que a secretária fez? A secretária chegou a apresentar a professora Vivi ao meu avô. E foi o momento que ele agradeceu aquele gesto dela, que demonstrou que ela possuía princípios cristãos e ficou maravilhado com aquele gesto. Ela ficou encabulada, envergonhada e agradeceu. Nesse momento também chegaram as crianças, os 2 filhos do meu avô, e diante daquela desconhecida se afeiçoaram bastante a ela. E o meu avô gostou bastante desse fato, né? Já que ele tinha ficado meio que interessado pela professora Vivi. A partir de então, começaram a ocorrer vários encontros entre a professora Vivi, o meu avô, vovô Otino, e também as crianças. Em 17 de novembro de 1942, que era um dia de festividade no território do Acre, várias pessoas se reuniam para atravessar o rio e comemorar. Antes de atravessarem o rio, na catraia, o meu avô com os filhos se reuniram à professora Vivi e acompanharam toda a festividade. Tendo em vista, então, a aprovação de seus filhos para com a professora Vivi, o meu avô começou a cortejar a professora Vivi. E de logo também foi correspondido. Em pouco tempo, ele a pediu em casamento aos pais, que aceitaram. Em 6 de janeiro de 1943, o senhor Otino e a professora Vivi se casaram. E desse relacionamento eles tiveram 8 filhos, incluindo o meu pai. Bem, pessoal, então essa foi a história do meu avô Otino e da minha avó Vivi. A minha avó, conforme deu para perceber, já que meu pai foi um dos filhos desse relacionamento, foi a vovó Vivi. Bem, o meu avô, ele faleceu em 2 de outubro de 1985. E a minha avó, ela faleceu em 5 de maio de 2009. Bem, a minha avó, ela era uma católica fervorosa, era uma pessoa de estar rezando o terço, orando pelo bem de todos da família. Era uma pessoa muito preocupada com todos e, como eu disse, uma católica fervorosa. E na época, eu cheguei a perguntar dela, porque eu sempre ouvia meu pai contar essa história. E eu cheguei a perguntar dela para saber o que a levou a fazer aquilo naquele dia de finados. E ela não soube me dizer. Ela não soube explicar o porquê ela teve aquela atitude em relação àquela pessoa, naquele dia, naquele momento. Ela não soube me explicar. Bem, eu posso dizer que depois que eu li as memórias do meu avô, né, que nós só encontramos após o falecimento da minha avó, porque ela guardava dentro de um baú, e esse baú ele só veio a ser aberto após o falecimento dela. E eu tenho certeza, eu sei a resposta. Naquele dia, quem colocou o dedo e quem estava indicando era a dona Esmeralda, lá de cima. Ela tinha escolhido a mãe dos filhos dela. E eu tenho, durante todo o tempo, vamos dizer assim, que eu tanto convivi com meu avô, com a minha avó,
embora quando meu avô faleceu eu era muito pequena, eu sempre os tive como um casal exemplar. Tanto pelos que os meus tios falavam, meu pai falava, as pessoas que conviveram com eles eram um casal que se dava muito bem, não brigavam. Os filhos, inclusive esses 2 filhos, que eram os filhos da Dona Esmeralda, tinham a minha avó como uma mãe. E essa é a história, desculpa a emoção, essa é a história que eu queria trazer para vocês no mês de junho. Porque eu posso dizer que graças a Dona Esmeralda eu tô aqui. Porque se não fosse ela, provavelmente meu pai não existiria e, consequentemente, eu não estaria aqui. Então, esse vídeo especial vamos dizer assim, não vou jogar o mês dos namorados, mas eu vou dizer do amor, eu dedico a essas 3 pessoas: a Dona Esmeralda, o meu avô Otino e a minha avó Vivi. Os 3 que já estão lá no céu. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que meu pai sempre me cobrava para eu trazer para o canal, porque é uma história da minha família, né? E é uma história, vamos dizer, espiritual. E não sei nem como explicar, é emocionante, né? Quando meu pai contava, quando a minha avó contou. E principalmente quando eu vi das memórias do meu avô. Isso daqui foi uma transcrição que meu pai fez do livrinho do meu avô, Memórias de José Otino de Freitas. E nesse mês de junho eu achei um momento ideal para compartilhar com todos vocês. Bem, agora deixando a emoção de lado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de experiência sobrenatural, existem vídeos de lendas, de mistérios, de fenômenos paranormais, ufologia e muitos outros vídeos. E como esse vídeo é de experiência sobrenatural, aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até a próxima experiência sobrenatural aqui no canal. Beijo, tchau!